Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos iniciar a nova unidade, a última unidade, né, desse ano letivo. E o tema dessa unidade, o tema principal, né, dessa unidade é descobrir como julgamos. Então, nós vamos iniciar a nossa unidade fazendo aí uma reflexão a respeito de como nós formulamos os nossos julgamentos. Então, eu quero que vocês abram a página de vocês aí logo no início do livro, na página 2 e na página 3 e também na página 4, tá certo? Em construção é o primeiro tópico que nós vamos estudar dentro dessa unidade, tá certo? No capítulo anterior, abordamos uma frase divulgada na antiguidade grega pelo filósofo Sócrates. Essa frase não era dele, só lembrando, foi uma frase atribuída a ele porque ele passou a utilizá-la bastante dentro das suas reflexões, dos seus questionamentos, quando ele chegava para outras pessoas e questionava essas pessoas: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase nós vimos na unidade passada, né, no capítulo anterior, que o filósofo Sócrates ele buscava com que as pessoas conhecessem a eles mesmos antes de conhecer qualquer coisa. Na visão desse filósofo, era algo de extrema importância que a gente conhecesse a nós mesmos antes que a gente conhecesse qualquer outra coisa. Então, podemos entendê-la como um convite a cada pessoa para descobrir a própria essência, isto é, o seu verdadeiro eu, encoberto pelas aparências e também pelas influências recebidas. Então, a gente pode analisar essa frase partindo desse contexto, desse princípio, como aí um convite para que a gente procure entender melhor quem somos nós de verdade, já que frequentemente a gente acaba outras pessoas, enfim, outras situações acabam interferindo nessa nossa essência e acaba de alguma forma modificando-a. Então, a gente precisa entender de verdade como o nosso eu ele é constituído. Essa frase ela pode causar a impressão de que nosso eu está pronto, esperando para ser descoberto. Contudo, inúmeros filósofos, eles observam as mudanças pelas quais passamos e as escolhas que fazemos no decorrer de nossas vidas, o que os faz pensar, além de conhecer o nosso próprio eu, temos também a tarefa de construí-lo. Então, alguns filósofos não defendem esse pensamento, esse questionamento de que nós já nascemos com esse eu pronto, acabado, que a gente só vai vivendo aquilo que já está ali escrito, que já está formulado. Então, alguns filósofos passaram a refletir sobre essas questões. Então, refletindo sobre isso, podemos nos perguntar que peças, né, juntamos para realizar essa construção tão importante. Como nós podemos construir a nossa essência, a nós mesmos, o nosso verdadeiro eu? Isso é uma pergunta um pouco complicada para que a gente responda, mas é importante que a gente reflita a respeito dela. Então, é impossível questionar ainda se as aparências dos outros e as influências que recebemos deles encobrem o nosso verdadeiro eu ou se elas também podem contribuir para formá-lo ou modificá-lo. Será que essas influências ela agrega em nossa construção de alguma forma ou ela acaba apenas modificando o nosso verdadeiro eu? Então, sendo assim, cada um de vocês, na verdade, eu quero que vocês reflitam sobre o que a gente está vendo, sobre essas relações entre quem somos, os gostos que temos, os comportamentos que nós manifestamos e os julgamentos que fazemos em nossa vida social. Afinal, somos bilhões de eus, né, entre aspas, no mundo,
ou seja, bilhões de indivíduos semelhantes e ao mesmo tempo diferentes, que vivem, convivem e se comunicam, formando diversas culturas e sociedades. Então, tudo isso faz parte da nossa reflexão durante essa unidade, tá certo? Vamos buscar entender melhor como o nosso eu ele é construído, descobrir como julgamos, quais são as influências que nós sofremos. E para iniciar essa reflexão, nós já vamos ver aqui, em um olhar de filósofo, um pouco a respeito do pensamento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele viveu no século XIX e ele estudou profundamente, entre outras coisas, né, as obras artísticas e filosóficas da Grécia Antiga. Assim, ele deparou-se com a frase curiosa do poeta grego Índaro, que viveu no século V, mais ou menos, antes de Cristo. O Nietzsche, ele decidiu, então, repeti-la em suas obras para provocar novas reflexões a respeito dela. Então, vamos ver aqui qual é essa frase e também qual o significado que essa frase pode ter, principalmente na visão e no pensamento desse filósofo, o filósofo Friedrich Nietzsche. Então, a frase é: torna-te o que és. Essa é uma frase do poeta Píndaro, tá certo? Mas que o Friedrich Nietzsche, ao analisar essas obras de arte, ele se deparou com essa obra e ele viu que, com essa frase, ele viu que se encaixava ali perfeitamente na sua concepção que ele criou a respeito do ser humano, que vocês já vão entender. Então, o Friedrich Nietzsche, ele propôs o conceito de além do homem. Ou seja, um ser humano que fosse uma interpretação, na verdade, do ser humano, que fosse capaz de aceitar a vida como ela é, sem fugas ou ressentimentos. É como se os seres humanos, na visão do Friedrich Nietzsche, eles tinham que seguir o seu destino, aceitando aquilo que fosse ocorrendo durante toda a sua existência, sem tentar fugir desses acontecimentos, sem negar esses acontecimentos, sem, como ele coloca, sem fugas ou ressentimentos. Isso faria dele um ser além do homem, ou seja, um ser humano que fosse capaz, que fosse forte. Então, o filósofo, ele encarava essa atitude, ou seja, a atitude de fugas, de ressentimentos, de tentar fugir de uma realidade ruim, por exemplo, ele entendia, encarava, na verdade, essa atitude perante a vida como um sinal de nobreza. Aliás, não uma atitude que fugisse desses acontecimentos, e sim uma atitude que encarasse esses acontecimentos, que as pessoas, os seres humanos, que pudessem, de alguma forma, encarar esses acontecimentos que ocorriam durante a sua vida. Então, isso, para o filósofo, era um sinal de nobreza. Já a fuga da realidade e também a submissão eram vistas pelo Nietzsche como atitudes de rebanho, né, entre aspas. Uma atitude que não partia verdadeiramente daquela pessoa, era uma atitude que outras pessoas se deixavam levar por um pensamento em que a maioria seguiam. Então, na visão dele, essa era uma atitude de rebanho. Então, esse pensamento, ele gerou polêmicas e também interpretações diversas, entre as quais a de que devemos refletir sobre o que há de nobre e também de rebanho em cada um de nós. Foi nesse contexto que o Nietzsche ele retomou essa frase, a frase do poeta Píndaro, tá certo? Então, só reformulando aqui, só passando novamente, o Nietzsche, ele, ao pronunciar, ao utilizar essa frase, torna-te o que tu és, em seus questionamentos, ele, na verdade, está fazendo aí, tentando instigar as pessoas a buscarem uma vida que fosse uma vida capaz, uma vida
além do homem. Ou seja, uma vida em que as pessoas elas não fugissem dos acontecimentos ruins, das diversidades que ocorriam na vida. Essas pessoas elas precisavam seguir em frente, elas precisavam enfrentar, elas precisavam buscar viver, conviver, aprender a conviver com essas adversidades e não fingir que elas não existiam, que simplesmente ignorá-las. Isso era uma atitude fraca, era uma atitude de rebanho, tá certo? E uma atitude que esse homem, esse ser humano, na verdade, ele pudesse enfrentar essas adversidades, para Nietzsche era tido como um além do homem, tá certo? Um conceito, um termo que ele utiliza para nomear essas pessoas, vamos dizer assim, tá certo? Então, como vocês podem ver, né, o filósofo Nietzsche, ele criou a sua teoria a respeito do ser humano, a respeito de como nós construímos a nossa essência, a nossa existência. Para alguns é um além do homem, para outros é apenas uma atitude de rebanho, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem sobre esse filósofo, o pensamento desse filósofo, também as reflexões que nós vamos fazer durante toda essa unidade, tá certo? Qualquer dúvida, vocês deixem no chat, que eu estou à disposição para responder. Tenham todos um ótimo dia, até a próxima aula. Até mais.